Com outro assunto muito importante, e aí um pouco, veja, era até para ser um tanto quanto um conteúdo de humor, né? Porque no Dia Internacional da Mulher, dia 8, agora deste mês, o deputado Nicolas Ferreira, conhecido como... ele tem um estilo provocador, ele é um jovem, um jovem talento dessa nova direita, já que vamos falar justamente sobre a direita. Um fenômeno nas redes sociais, foi o campeão de votos para a Câmara entre os 513 eleitos. Ele pegou uma peruca loira e subiu até a tribuna da Câmara. Naquele momento, a sessão era comandada pela deputada Maria do Rosário, do PT, todo mundo conhece. E é claro que a bancada feminista estava lá em peso, a bancada de esquerda. E o que o Nicolas foi fazer? Justamente dizer que ele não tinha lugar de fala naquela tribuna, por ser Dia da Mulher, que ele não poderia falar, mas que ele, ao vestir aquela peruca, se sentia como a deputada Nicole. E fez um discurso, por exemplo, contra a presença de trans no esporte, ou seja, homens biológicos disputando modalidades femininas, e como isso desequilibra as competições femininas. Há uma fartura de casos. Todo mundo que acompanha noticiário esportivo sabe disso, natação, no vôlei, né? A própria Ana Paula Henkel já comentou isso em seus artigos na Revista Oeste. Ele comentou, por exemplo, os banheiros transgêneros, multigêneros, não sei, eu nem sou especialista aí em todas as nomenclaturas, Fabi, mas o fato é que é a presença, evidentemente, de um trans, por exemplo, de um homem num banheiro feminino, e aí um pai pode se indignar com a presença, por exemplo, a filha está frequentando o banheiro e tem lá um homem. Né? Uma própria mulher, a gente não pode descartar essa possibilidade. Na semana passada até falei a respeito que tem realmente, a gente sabe que tem violência contra a trans e tem que ser combatida, também não é assim, mas sempre quando a gente cai nessa conversa, é muito complicado falar, porque a mulher, Silvio, tem também estatísticas, né, de que mulher é violentada em banheiro, porque afinal, né, a pessoa tem o instrumento ainda. É duro falar, mas é a realidade. E o que o Nicolas fez, ele fez levantar uma bandeira que para nós é importante. Porque é importante para as mulheres, alguém falar o que as mulheres acham, o que as mulheres pensam a respeito. Não é uma conversinha realmente para os trans acabarem só ficar na discussão deles ali, né? Senão a mulher vai virar minoria daqui a pouco. E a Ana Paula, quando fala do esporte, é muito bem lembrado, mas a gente precisa lembrar aqui de todos os outros setores também, né? Tem mães que se sentem, gente, é realidade, não dá para ser hipócrita em relação a isso. E o Flávio Dino chamou o Nicolas de fascista, né? Que coragem. E eu fico pensando também, ele está usando demais, ele está achando que ele tem uma imunidade parlamentar muito alta, porque ele é senador, né, que está afastado para poder assumir o cargo de ministro da Justiça. Ele também andou chamando o Eduardo Bolsonaro de miliciano. Eu, se eu fosse Eduardo, fica a dica, né? Eu gostaria que ele provasse, né? Porque se não provar, como é que o STF faz? É antidemocrático. Então, vamos ver se tem 2 pesos e 2 medidas. O Flávio Dino é tão blindado que ele consegue entrar até, por exemplo, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, dominada pelo crime organizado sem escolta. É um raro caso. Mas veja, Cris, e aí o caso do Nicolas foi repercutindo muito ao longo da semana. A menina prodígio da esquerda, né, financiada pela Fundação Lehman, a Tabata Amaral, foi à tribuna, disse que ele tinha atacado todas as mulheres do Brasil e que o caso seria levado ao Conselho de Ética. O Nicolas deve responder um processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. O PSOL, sempre, né, lógico, foi ao Supremo, apresentou uma notícia crime pelo crime de transfobia, que na verdade, do ponto de vista legislativo, não existe. Né? Ele é equiparado pelo Supremo ao racismo. Se eu estiver errado, a Cris e a Fabi me corrigem. Ao racismo, mas é uma decisão do Supremo, porque não tem amparo em lei. Né? Não tem. Não é isso, Cris? Nem isso, né? Se for, a Fabi me corrija se eu estiver errada, mas eu acompanhei isso na época da votação no Supremo, foi muito criticado, que foi um início do Supremo, do Judiciário, tentando avançar e avançando efetivamente sobre o Legislativo. Depois a gente viu tantas vezes o Judiciário avançando sobre o Executivo que até esqueceu dessa, mas o Judiciário legislou, estimulado por um desses processinhos aí desse partido de extrema esquerda, PSOL, dizendo que homofobia era igual a racismo. E para mim,
Transfobia é diferente de homofobia. Se eles querem diferenciar tudo, vamos diferenciar tudo. Trans é diferente de gay, é ou não é? Trans é um homem biológico que decide fazer passar por um processo de como é que chama aquilo? Me fugiu o nome agora, de hormônio, enfim, uma terapia hormonal invertida, né? Um homem que decide consumir em excesso hormônios femininos para mudar um pouco as características do seu corpo e se preparar para uma cirurgia de transição de sexo, ou uma mulher biológica que faz o contrário, consome hormônios masculinos e depois faz uma cirurgia para tentar fazer o seu corpo ficar mais próximo do corpo masculino. Isso é muito diferente de um homem que ama um homem e se relaciona com um homem, ou uma mulher que ama uma mulher e se relaciona com uma mulher. A meu ver, olhando de fora, não é a mesma coisa. O que o STF fez anos atrás foi comparar, 2018, se não me engano, comparar a homofobia a racismo. Aí agora eles querem empacotar junto transfobia. Daqui a pouco vão vir essas outras fobias aí, vão dizer que a gordofobia está no mesmo pacote, é igual a racismo. Ou essa nova, que eu até esqueci o nome, que é a fobia a pessoas mais velhas, né? Depois do episódio lamentável lá das estudantes de Bauru xingando e depreciando a colega de 44 anos. Tem mais uma fobia nova aí que foi colocada no cardápio da esquerda vitimista. Daqui a pouco vão querer parar racismo também, mas... eu não sei se tem margem para essas interpretações da lei, né, Fabi, mas em tese não é a mesma coisa. E o que o Nicolas estava alertando ali era que no Dia das Mulheres ele gostaria que a sociedade estivesse muito atenta ao avanço sobre o espaço feminino, ao avanço sobre o espaço que é das mulheres, as perdas que estão sendo impostas às mulheres por esse feminismo radical tóxico, por essas feministas idiotizadas que não sabem nem mais o que é feminismo, mas acham que para ser mulher tem que dizer que é feminista. E ele citou casos de homens que entram em banheiros femininos dizendo que estão se sentindo mulheres naquele momento, mas a parte da porta para dentro eles voltam a se sentir homens e atacam as mulheres que estão lá dentro, né? Já tem casos em escolas na Inglaterra, já tem casos aí pelo mundo, e aqui no Brasil, infelizmente, está começando a acontecer. E as mulheres têm que ficar caladas, porque senão elas são acusadas pelas Sâmias Bonfim da vida aí de estarem no machismo tóxico, no patriarcado opressor, esse linguajar todo pensado aí para lançar essas narrativas imbecilizantes na cabeça das pessoas. E o Nicolas alertava com muita propriedade para essa questão do esporte feminino, que a Ana Paula Henkel é uma propagadora disso, alertando o que vem acontecendo nos Estados Unidos, e também está se disseminando por outros países. Mulheres e meninas estão deixando de competir, estão abandonando os esportes, porque em algumas competições já não tem mais mulher, porque competir com uma mulher trans, que é um homem biológico, com todo o corpo e a força de um homem, que teve testosterona a vida toda ali alimentando aquela força, obviamente que ele, né, não é páreo para nenhuma menina, tanto que a gente teve o caso da nadadora aí, que era 40º, 50º qualquer coisa, 400º, 50º qualquer coisa, no ranking do masculino ele era um nadador 450 e não sei quanto, é isso aí. Foi lá e bateu o recorde feminino, e deixou a segunda colocada, que era a recordista até então, 38 segundos para trás. Isso em natação, eu sei porque eu sou nadadora e sou de família de nadadores. Isso em natação é uma eternidade, 38 segundos. Quase deu tempo de ir no vestiário, tomar banho e voltar bem arrumadinha para receber a segunda colocada ali na beira da piscina. Então, o Nicolas alertava para essas coisas, que são muito importantes, tanto que ele recebeu muito apoio da comunidade LGBT, que não se deixou sequestrar pela esquerda radical. É isso. Enquanto isso, aqui no nosso chat, o Marcelo Maria, é isso? Escreveu que ele está sofrendo de PT-fobia, e o Laerte Magno e o Salastiel, que estão sofrendo de lulofobia. Não são os únicos, viu? Eu vou lular esse comentário, de tão bom que é. Não é? Veja só, enquanto vamos isso equiparar também... ao racismo. Vamos equiparar ao racismo, exatamente, bem lembrado. Bom, enquanto isso também, veja, por exemplo, uma charge da velha mídia, né, do consórcio, pregando o amor. Vamos dar uma olhada sobre esse caso do Nicolas. Olha o jornal Folha de São Paulo. Tá aí, né?
Você vê ali, uma tentativa de chamar o Nicolas de assassino, por que não? Né? E ainda vincula o Bolsonaro ao caso, né? Então reparem que esse tipo de humor, de charge, né? Esse tipo de manifestação cabe dentro da liberdade de opinião, dentro da liberdade de expressão, que estão asseguradas na nossa Constituição a qualquer brasileiro. E, no caso do artigo 53 da Constituição, aos deputados e senadores está assegurada a liberdade a quaisquer opinião, ao voto, eles são invioláveis. Isso se chama imunidade parlamentar, inviolabilidade do mandato parlamentar. Também é assunto para essa edição da Revista Oeste, em que nós tratamos como, né, nós mostramos como a imunidade parlamentar ela foi sendo corroída, ela foi sendo rasgada ao longo dos últimos anos. Há casos e casos, todo mundo sabe. Daniel Silveira, por exemplo, é um caso. Mas nós vamos tratar desse caso do Nicolas, mostrando que ele poderia, sim, falar o que ele quisesse naquela tribuna. Aliás, se a ideologia de gênero, vamos chamar assim, é um tema prioritário na agenda progressista neste país, o que acontece? Qual seria o foro ideal? Onde é que ela deveria ser debatida? Se não no Congresso Nacional, se não na Casa do Povo, como é conhecida a Câmara dos Deputados, se não numa tribuna, numa comissão temática, numa frente parlamentar temática, por que não? Tem frente para tudo nesse Congresso. Mas não se pode tratar do assunto, porque essa imunidade ela só existe para algumas pessoas, Fabi. E é bom lembrar que durante a campanha, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, num encontro com evangélicos, disse que banheiro frequentado por trans era coisa do Satanás. Palavras dele. É absurdo, né? E, então, a gente vê a ignorância que permanece. Como você falou, precisa realmente discutir isso no parlamento, mas já presumir que se é proibido falar, porque é discurso de ódio, não dá nem para levantar a pauta. Quem vai defender de verdade agora? Quem vai defender as bandeiras ou as necessidades dessa comunidade, sem divisionismo? Porque é preciso ouvir. É questão de estatística a parte de crimes. Quando a gente fala de violência doméstica, é real que mulheres sofrem mais violência doméstica do que homens, do qualquer também transgênero, são as mulheres as vítimas. Então, e quando a gente pega a questão de criminalidade no Brasil, está tão deturpado que hoje mesmo eu peguei alguns dados, eu fiquei chocada. Mas falam muito, né, que o Flávio Dino também falou recentemente contra os policiais, né, de uma forma genérica, mas eu peguei um dado de 2021 que no estado do Rio de Janeiro morreu 3,6% dos policiais da PM do Rio de Janeiro. E isso era uma matéria da Isto É, né? De 21, acho que do 5 de 2021 da Isto É. Então, gente, para a gente entender que essas coisas têm que ser faladas sim. E a questão do Nicolas, ele levantou ali, muita gente falou, mas não é a forma. É a forma sim, porque o PT, quando ele quer falar, ele não falou no Senado, que é mais polido, mais polite, que o Sérgio Moro era corrupto, sem ter, né, essa confirmação de corrupção. Então o Nicolas está falando ali, ele falou em defesa das mulheres, não contra os trans. E os trans, alguns até entenderam isso, e agora uns tiveram que até procurar a polícia. Então, quem pratica o ódio verdadeiramente? Quem são os ameaçados? Aqueles que falam contrário a essas pautas à esquerda? Quem é que manda nisso? E a gente tem que dar o crédito, porque é sabido mesmo. Tem muita gente com interesse internacional interessado nisso. Por que será que Soros está investindo pesado no governo Lula, como diz a Cris, né? É para se perguntar. É isso aí. Aliás, olha só, a Nielce Gregório falou para você, Fabi, que ela é advogada, ela está com bloqueio para conseguir lidar com o ordenamento jurídico brasileiro hoje em dia, né? Persista. Persista, evidentemente. Cris, para a gente amarrar o caso Nicolas, teve até manifestações até de LGBT, né, a favor do Nicolas, dizendo que daqui a pouco vai ser proibido ser hétero no Brasil, né? Gente, que o Nicolas estava exercendo a função parlamentar dele, ele tinha todo o direito de falar o que ele quisesse na tribuna, é inviolável. Ali é o foro correto para se falar esse tipo de coisa. Mas tem determinados assuntos que viraram proibidos no Brasil. Proibidos no Brasil, e essa esquerda radical, esses extremistas aí, esses petistas, psolistas,
esses comunistas e os lulistas idiotizados, mesmo doutrinados e idiotizados, eles não estão percebendo o quanto a liberdade de expressão já foi tolhida. Tem humoristas aí sendo achincalhados e demitidos por causa de uma piada. Ah, mas piada... Pô, na nossa infância a gente contava piada de português, de loira, de não sei o que. Ah, tá, os tempos mudaram, não pode mais nada. Mas então vamos divulgar a lista do que pode, porque até a semana passada não podia falar de gordo para essa gente. Aí Lula sobe no palco, achando que está em campanha de novo, fala o que ele quer lá, o que ele bem entende. Aí a gente vem aqui, demonstra a hipocrisia, fala... Primeiro ele falou, já faz mais de uma semana, primeiro ele falou que que tinha gente passando fome porque tinha gente comendo demais. Aí nós mostramos a hipocrisia desse discurso, lembrando o caso do braço direito dele, Flávio Dino. Aí ele sobe no palco de novo, mais hipócrita ainda, dobra a aposta e diz que Flávio Dino precisa fazer dieta, como é que estar muito fora do peso faz mal para a saúde. Ah! O Lula pode porque tem médico sendo acusado de prisão por extremista radical de esquerda, esses lulistas idiotizados que eu falo, porque estão dizendo que a obesidade é um perigo para a saúde. Não pode mais. Isso ofende. Não pode mais. Então, assim, é uma sociedade doente. A sociedade está doente, mas está doente por causa dessa esquerda doente que quer contaminar o mundo inteiro. Se ela é infeliz e tem inveja de quem é feliz, então ela vai deixar todo mundo infeliz, porque assim ela não inveja mais ninguém. Vai se tratar e depois vem conversar como gente grande. Não dá para ser assim. Imunidade parlamentar já foi desrespeitada pelo judiciário brasileiro, isso ainda há de ser revisto. Eu quero viver para ver os inocentes presos, os presos políticos do QG de Brasília, todos indenizados e muito bem indenizados, de preferência no CPF de quem mandou prender ilegalmente. E ainda quero viver para ver o judiciário que cometeu ilegalidades punido. Os ministros retirados de seus cargos, num legislativo que não seja capacho do judiciário, capacho do executivo, como é esse legislativo de Rodrigo Pacheco aí, ele especificamente e sua turminha. Então a gente ainda tem muito assunto para falar aqui, estou emendando coisas, mas é isso, é uma sociedade doente e que quer contaminar todo mundo. Eles querem espalhar a epidemia deles de loucura, de raiva, de rancor, sei lá, do que alimenta essa gente, e eles querem espalhar para virar pandemia. E depois acho que querem trancar todo mundo em casa, sem remédio, né, sem poder falar em tratamento, para contaminar ainda mais e matar as pessoas.